Olá, queridos irmãos e amigos, paz seja com todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, tendo a oportunidade de trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de consolo da parte de Deus, principalmente por conta dos dias que temos passado ultimamente. E vamos iniciar esta breve aula de hoje com uma também breve oração. Querido Deus, te agradecemos por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de aprendermos da Tua palavra. Queremos te pedir, perdoe os nossos pecados e nos ajude, Senhor, não somente a compreender a Tua palavra, mas também vivermos de acordo com o que o Senhor nos ensina através dela. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Hoje eu tenho certeza que você vai fazer uso do que aprender nesses minutos que seguem, através desta parábola. A parábola do juiz iníquo, do juiz injusto. Sobre ela veremos uma introdução, a parábola do contraste, a viúva desamparada, o mecanismo da resposta de Deus e uma conclusão. Esta parábola faz par com a parábola do amigo importuno e também ensina a necessidade de oração paciente e persistente. Seu objetivo é ensinar sobre o dever de orar sempre e nunca, jamais desfalecer. Jesus ensinou sobre a paciência e a insistência na oração, não só através desta parábola que veremos hoje, mas também nos ensinou através da parábola do amigo importuno, da qual já falamos aqui em algumas aulas. Então, vamos focar na parábola do juiz injusto ou da viúva insistente, da viúva chata. Para aquele juiz foi, mas ela obteve o resultado. Algumas vezes, Jesus ensinava-nos por semelhança, outras vezes por contraste. O que quer dizer isso? Muitas vezes Jesus dizia, o reino dos céus é semelhante a... E aí ele dizia, aqui era semelhante o reino dos céus. E contava uma parábola. Aqui Jesus faz de uma maneira diferente. Jesus nos coloca uma situação, exemplo, em que há um contraste, em que é o oposto do que acontece no reino dos céus. Por que Jesus fez isso? Jesus contou esta história e ao final disse: entenderam? Pois bem, o reino dos céus é diferente disso. E por que Deus utiliza um exemplo contrário ao que acontece no reino dos céus? É um recurso da didática de Jesus. Quer um exemplo como você faz algo parecido? Vamos lá. Quando o teu filho, tua filha, não quer se alimentar, você consegue convencê-lo com argumentos diretos da seguinte forma: filho, você precisa melhorar o teu sistema imunológico. Por isto, esta folha verde vai te ajudar. Ela tem vitamina K. Filho, você precisa comer mais vegetais. Filho, você precisa se alimentar melhor. Isso vai fortalecer os teus ossos. Isso tem cálcio. Você precisa também de um alimento para desenvolvimento dos teus músculos, dos nervos. Você consegue convencer o teu filho com esses argumentos? Talvez consiga. Mas qual foi a mãe que nunca disse para o filho: se você não comer, você vai ficar doente? Você está usando algo que está do outro lado. Ao invés de se referir a uma vida saudável que teu filho terá, você diz que se ele não fizer aquilo que você está determinando, ele terá uma vida que não é saudável, ele ficará doente. E algumas mães vão além, entram numa espécie de terrorismo psicológico com a criança. Filho, se você não comer, eu vou te levar no pronto-socorro para tomar injeção. Filho, se você não comer, você vai ficar internado. Filho, se não comer, você vai morrer e não vai ficar mais do lado da mamãe, porque a mamãe está comendo e não vai morrer. Ficou claro por que Jesus utilizou um exemplo oposto?
Ele usou de elementos opostos, como você utilizou. Talvez não você, mas a outra que está do teu lado ouvindo e está quietinha, para ninguém saber que ela fez a mesma coisa. Então vamos lá. Jesus queria levar as lições da maneira mais clara possível, e por isso ele usou esta parábola. E leremos agora. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo Jesus aos seus discípulos e àqueles que o ouviam: havia numa certa cidade um juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Juiz terrível este homem aqui, né? Coincidentemente, havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, me tira a paciência, me atormenta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E aí Jesus conclui: e disse o Senhor Jesus: ouvi o que diz o injusto juiz? E Jesus emenda fazendo uma pergunta para seus ouvintes. Então, pessoal, o que vocês acharam da história? Quero perguntar algo para vocês. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. E faz uma pergunta ao final, Jesus, uma outra. Quando, porém, vier o Filho do Homem, ou seja, quando Jesus voltar, porventura achará fé na terra? Lucas capítulo 18, versículos do 1 ao 8, ou do 1º ao 8º. Então, a história que Jesus contou, através da qual ele quis e levou uma importante lição aos seus discípulos, foi esta. Em uma cidade havia um juiz. Pelo número de pessoas que havia em uma cidade, se estabelecia o sistema judiciário. Por ser um juiz apenas, a cidade era muito pequena. Para alguns escritores, não tinha naquela cidade 120 pais de família. Não havia 120 residências. Se você andar aí no teu quarteirão, vai verificar aí o número de perto de 30, 40 residências em cada quarteirão. Então imagine que naquela cidade não havia mais que 3 ou 4 quarteirões de casa, talvez umas 6, 7 ruas. Cidade bastante pequena, todo mundo conhecia todo mundo. Nesta cidade onde esse juiz estava presente, havia uma viúva, que também era conhecida, como já disse, todo mundo se conhecia. E aquela viúva estava sendo injustiçada e foi procurar este juiz, e o juiz, a princípio, não quis lhe fazer justiça, mas por fim acabou cedendo à insistência da viúva e fez-lhe justiça. Jesus, ao final da parábola, perguntou: vocês ouviram o que o juiz fez? Pois bem, Deus não é como esse juiz. Deus fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Não é que Deus é tardio, porque logo em seguida Jesus completa o raciocínio dizendo que depressa Deus vai fazer justiça a eles, aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, a mim, a você, que busca de Deus uma resposta, uma solução, alguma coisa para as nossas vidas ou para a vida de alguém que nos é ou não tão querido. Então, muitas vezes nós podemos achar que Deus está sendo tardio. Jesus está dizendo: não, depressa Deus há de fazer justiça. Vamos prosseguir. Uma foto da viúva. Aqui vemos uma foto da viúva, insistente junto ao juiz, pedindo para que ele lhe faça justiça. E, infelizmente, o juiz não a atendeu de início.
Olha que curioso sobre a situação daquela viúva. As viúvas eram geralmente mulheres que se encontravam em situação de fragilidade financeira. A atividade para manutenção do lar era própria dos homens. As mulheres não tinham muita habilidade no comércio ou na produção ou na agricultura. Elas dependiam muitas vezes de seus maridos. E esta era uma viúva que, pelo que a palavra nos dá a entender, era desse tipo. Também eram mulheres desprezadas pela sociedade da época. Poucas pessoas, poucos se dispunham a ajudá-las. Era viúva, sem amparo, mas não sem ânimo. Não havia aposentadoria naquela época, o marido não deixou pensão, INSS não existia. Então, o que ela poderia fazer para sobreviver? Lutar, tentar com os poucos recursos que lhe havia sobrado. E era uma mulher, e por ser mulher, por si só já era discriminada naquela época. A mulher não tinha amparo, mas tinha ânimo. E ela usou o que ela tinha, o ânimo que ela tinha, para conseguir o seu objetivo. Prosseguindo. Sabendo que o juiz daquela cidade não tinha temor a Deus e nem respeitava os homens, você aconselharia a viúva a procurá-lo para fazer justiça? Certamente muitas pessoas não aconselhariam a viúva a continuar em sua jornada por justiça com aquele juiz. Eu acredito, e essa margem a palavra de Deus nos dá, Jesus deu uma ilustração e dela nós podemos extrair várias lições. Uma das lições que Jesus nos permite extrair é que aquela viúva conhecia o juiz. Aquela viúva conhecia seus vizinhos. Seus vizinhos conheciam a viúva e seus vizinhos conheciam o juiz. Imagine, uma cidade com nem 120 casas, as pessoas conheciam que aquele juiz era um juiz corrupto, era um juiz injusto. E quando viam aquela viúva a caminho do fórum, a caminho do local onde o juiz proferia as suas sentenças, com certeza, no início, alguém pode ter perguntado a ela: para onde você vai? Eu vou pedir justiça. Meu adversário está me oprimindo e eu preciso de uma solução. Muitos falaram: vai lá, faça aquilo que você deve fazer, busque justiça, você está sendo oprimido. Talvez no primeiro dia, na primeira vez, alguns a animaram, mas ela, voltando triste porque não havia obtido sucesso, ficou em sua casa e pensou: voltarei lá. No segundo dia, talvez ela tenha encontrado algumas pessoas e lhe tenham perguntado: para onde você vai? Vou pedir para o juiz fazer justiça. Mas ele já não falou que não? Ele falou que não, mas eu vou insistir. Talvez muitos tenham pensado: coitada, não vai conseguir nada, porque este juiz é injusto. Talvez no terceiro dia, alguns moradores daquela cidade, vendo-a ir novamente na direção do fórum, já preferiram nem perguntar para onde ela estava indo, pois sabiam que ela ia insistir com o juiz. Alguns talvez maneavam a cabeça de um lado para outro, falando: coitada, não vai conseguir nada. Eu conheço este juiz. Ela não vai conseguir o que ela quer. Com o passar do tempo, talvez algumas pessoas tivessem chegado até aquela viúva e dito: olha, por que você não desiste? Você já viu que não deu certo da primeira, nem da segunda, nem da terceira vez. Faz uma semana que você está indo lá. Deixa disso. Não seja boba, não. Não perca o seu tempo. Faça aquilo que seja mais proveitoso. Pare de insistir com este juiz. A viúva: não, eu vou continuar até ele me conceder. E talvez novamente as pessoas maneassem a cabeça dizendo: coitada, está perdendo tempo. Quantas vezes você já empreendeu esforços para obter algo e as pessoas, ao invés de te animarem, te desanimaram? Por quê? Se achavam superiores a você. Olharam para você com um certo desdém e pensaram: coitada, eu sei que isso não vai dar certo porque eu já tentei,
Tentou, mas não tentou com perseverança, por isso não conseguiu. Muitas pessoas, eu acredito, que tentaram desanimar aquela viúva, mas não a desanimaram. Ela se fortalecia cada vez mais por dentro, crendo que era o meio que ela obteria sua vitória. E assim ela foi perseverante. Prosseguindo, o que fez a viúva? Resposta: levou sua necessidade ao juiz. Mas não foi só isso. Aquela viúva não apenas levou a sua necessidade ao juiz, ela levou a sua necessidade ao juiz de uma maneira especial. A viúva levou sua necessidade ao juiz, mas não só a sua necessidade, ela levou a sua perseverança e sua paciência, e insistiu nisso até obter uma resposta favorável. Aquela viúva, ela não se desanimou, ela persistiu, e por isso ela foi atendida. Veja a gravura que eu coloco a seguir agora sobre uma pessoa que iniciou uma jornada, empreendeu esforços para a busca de algo precioso para si e que não teve a perseverança. É uma cena que chega a ser triste. Como temos levado os nossos pedidos a Deus? Como temos buscado as coisas da parte de Deus? Entramos na presença de Deus, entramos em uma campanha de oração todo animados, enfrentando todos os obstáculos, sol, chuva, adversidades, e vamos em frente, com uma picareta na mão, espiritual, rompendo todos os obstáculos. Talvez você tenha se cansado de tanto que você lutou, mas observe este rapaz. Ele iniciou a sua jornada, estava até limpinho, né? Camisa verde, calça azul, depois a calça parece que ficou preta, a camisa desbotada e desanimado, porque não encontrou aquilo que ele buscava no tempo que ele achava que deveria encontrar. Quando ele estava perto de obter a sua maior vitória, e põe vitória nisso, parecem que são diamantes, ele desistiu. Este rapaz nesta mina ilustra a vida de muitas pessoas que em um determinado momento de sua vida param, desistem, acham que Deus está sendo tardio. Não, Deus está fazendo a coisa no tempo certo. Deus está agindo com rapidez a nosso favor. Só que o tempo de Deus é diferente do nosso. Por isso Jesus falou, por mais que pareça que as coisas não mudem, insistam, porque uma hora a resposta virá. Não parem de orar. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. George Miller orou 50 anos pela conversão de um de seus amigos. Consta na biografia dele. E antes do sepultamento, o amigo se converteu. Ainda que depois da morte dele. Ele não viu o resultado, mas a resposta da oração houve. Não estou dizendo que as tuas respostas vão vir só depois de você morrer. Não foi nada disso. Vamos lá. A viúva e sua estratégia. Qual a diferença entre as vãs repetições e oração perseverante? Mas não é a mesma coisa eu ficar insistindo com Deus e estar repetindo sempre as mesmas coisas? Jesus disse que não deveríamos usar de vãs repetições. Jesus não disse que nós não deveríamos usar de repetições. Repetições nós podemos utilizar. Agora, vãs repetições. O que são vãs repetições? Jesus disse, Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8, que quando nós orássemos não era para nós usarmos de vãs repetições, como faziam as pessoas que não tinham conhecimento de Deus, que achavam que por muito falarem seriam ouvidas. Não. As pessoas que não tinham conhecimento de Deus achavam que por falarem muito, o seu Deus, o Deus em que eles criam, uma hora cederia por conta de tanta insistência de sua parte. E um daqueles deuses que os romanos, os gregos serviam, ia acabar desistindo por conta da tamanha insistência das repetições que eram feitas. Rezas escritas, simples pronúncia de palavra, sem qualquer desejo no coração.
meras repetições. Não seria nem um monólogo, mas sim, ela era a pessoa falando consigo mesma, repetindo aquelas palavras, repetindo aquelas palavras, repetindo aquelas palavras. Isso não a levaria a lugar algum. Porém, Jesus havia ensinado que nosso Pai Celestial sabe aquilo de que precisamos antes de nós lhe pedirmos. Então, nós nem precisamos orar, porque Deus já sabe exatamente. Você está certo e está errado. Está certo no sentido de saber que Deus já sabe da tua necessidade, mas está errado quando acha que não há necessidade de oração. Pois Jesus disse: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Veja que Jesus está aqui dando um ensinamento semelhante àquele que deu através da parábola do amigo importuno e da viúva insistente, ou do juiz injusto. Jesus está dizendo que nós devemos pedir, porque se nós pedirmos, nós receberemos. Há coisas que nós pedimos para Deus e recebemos. Há coisas que nós pedimos para Deus e não recebemos. Nós devemos buscar aquilo. Então nós insistimos. Veja a escala que Jesus colocou estas palavras. Jesus disse: Pedi, buscai e batei. O esforço vai se tornando necessário a cada uma dessas passagens que Jesus nos colocou, dessas expressões, dessas palavras que Jesus usou. Primeiro peça, não conseguiu? Busque. Não conseguiu? Bata. Voltarei aqui para você acompanhar o versículo. Jesus disse: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Se você pediu e não recebeu, busque, vá atrás, se esforce. Se você buscou e ainda não conseguiu, bata, rompa os obstáculos, faça um esforço além daquilo que faz aquele que simplesmente busca ou mais simplesmente ainda pede. Insista, seja perseverante. É essa a lição de hoje. Devemos insistir e não desanimar quando pedirmos e não recebermos, quando buscarmos e não encontrarmos. Vamos bater e bater e bater até sermos respondidos. É isso que Jesus disse. E isso, se você fizer, você vai receber tudo aquilo que pedir, aquilo que buscar e aquilo que batendo conseguir. E quem disse isso? Jesus disse. Tudo, tudo, tudinho, tudinho. Foi Jesus que disse. Lá no final nós vamos ver o versículo onde Jesus disse: Porém, no Getsêmani, Jesus nos deu um exemplo. E indo um pouco adiante de seus discípulos, Jesus prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, está sublinhado para chamar a tua atenção. Todavia, na oração, Jesus dizendo: Não seja, ó Pai, como eu quero, mas como tu, ó Deus, Pai Santo, queres. Ficou claro aqui, com esse destaque que eu dei para tu. Ficou claro que Jesus colocou para Deus a última palavra. Você pode buscar a Deus, pode orar, pode insistir com tudo aquilo que você quiser da parte de Deus. Não se esqueça de seguir o exemplo que Jesus deu. Todavia, Pai, seja feita a tua vontade. Seja feita como tu queres e não como a minha. Alguns querem que seja feita exatamente a sua vontade. Irmão, se Deus fosse responder às tuas orações da maneira como algumas delas são, primeiro, não haveria morte na face da terra. Porque alguém fica doente e nós oramos para que Deus cure.
alguém internado, e nós oramos para que Deus o livre daquele leito. E é óbvio que nós podemos orar assim. Não só podemos, como devemos orar assim. Mas muitas vezes é a maneira pela qual Deus vai retirar uma pessoa, levando-a para o paraíso. Quantas pessoas você conhece que já não foram levadas por uma enfermidade, outras foram levadas por um acidente? De uma ou de outra forma, nós todos sairemos desta terra. Então, não fique triste, não se desanime, porque aquele teu parente, aquele teu amigo foi levado. O que aconteceu ali, embora rasgue o coração de cada um daqueles que ficam, Deus fez a sua vontade. Deus fez a sua vontade, não a tua vontade. Pense nisso. Como funciona o mecanismo de resposta de Deus? Jesus estava ensinando aqui e eu quero chamar a atenção de vocês para alguns dispositivos que foram criados pelo homem. Você já dirigiu um automóvel? Olha que câmbio automático lindo. Olha este central. Não é o do meu carro. Quem sabe um dia. Porque eu vou mostrar para vocês uma série de dispositivos. Vou mostrar uma série de dispositivos para você perceber que a tua parte para fazer funcionar algo é muito simples. Porém, a de outras pessoas não foi tão simples. Um engenheiro teve que criar este câmbio. Muitos trabalhadores estiveram envolvidos na produção de um veículo que andava com um câmbio deste jeito. Então, vamos ver um outro objeto. Pergunta: você já ligou um forno elétrico? Forno elétrico, já ligou? Apertou um botão? Veja a imagem à direita. Parte do que vai dentro de um forno elétrico. Isso não foi simples como apertar um botão. Para você, um simples apertar de botão. Para um técnico, isso foi um tremendo trabalho. Você já andou de elevador? Já subiu 1, 2, 3, 100 andares apertando simplesmente um botão? Pois bem, veja a nossa imagem à direita. Para que você apertasse somente um botão e subisse ou descesse, sem mais esforço algum, se não dar poucos passos para dentro do elevador, um trabalhador, junto com outro trabalhador, junto com mais muitos trabalhadores, uma equipe de arquitetos e engenheiros tiveram muito trabalho para fazer aquilo que para você se tornou uma coisa tão simples, na qual você muitas vezes nem pensa quando entra em um elevador. Para muitos, fácil. Para quem faz uso, é simples. Para quem criou aquilo, para quem preparou para que aquilo funcionasse daquela forma, não é nada simples. Você já fez depósito ou saque em caixa eletrônico? Coloca o cartão, digita alguns números, recebe o dinheiro e pronto. Só que por trás daquilo existe um complexo serviço de engenharia. Parece simples para você que utiliza. Então, o que eu quero dizer com isso? Deus, ele prepara, ele já na verdade preparou algumas coisas para dela nós usarmos nesta vida. E para mim, para você, são coisas aparentemente simples, simples demais. Infelizmente, muitas pessoas não creem quando algo é muito simples. Olha só, Romanos, quero ler com vocês. Não coloquei aí, mas está aqui na Bíblia. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Talvez você me pergunte, como que você deve fazer para ser salvo? Ora,
Aqui está escrito: confesse sua boca que você crê em Jesus, em seu coração você crê que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Simples assim, mais simples do que apertar um botão para subir quantos andares for. Mais simples do que apertar um botão para aquecer um alimento em um forno elétrico. Mas é muito simples. Então a pessoa, para ser salva, basta dizer que crê, não negar com a sua boca, e em seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Eu creio que Jesus ressuscitou. Eu não tenho problema em confessar que acredito nisso. Então eu sou salvo? É. Entendeu direitinho, podemos prosseguir. E os pecados cometidos? Ah, sim, tem esse detalhe. Aí é muito complicado. Se você cometeu pecados, você está lascado. Você está perdido. Entendeu isso? Então, como você pode ser salvo? Tem mais uma condição, é pedir perdão pelos pecados. Se arrepender pelas besteiras que você já fez na vida. Só isso? Só. Simples assim? Simples assim. Mas é muito simples. Eu não estou acreditando que é só isso. Se você acredita ou não acredita, não é problema meu. Você acredita mais no elevador e no forno micro-ondas do que na palavra de Deus. Você se esquece que, da mesma forma como foi com o elevador, apesar da enorme proporção de diferença, Deus preparou um plano para que você subisse aos céus, para que você fosse perdoado dos seus pecados. Jesus foi o engenheiro que preparou toda esta obra de engenharia para que para você algo se tornasse muito simples. O engenheiro e os trabalhadores construíram o elevador. Vamos tomar este exemplo aqui. Para quem faz uso dele, é muito simples. Mas muitas pessoas perderam a vida em uma construção de um prédio, na instalação de um elevador. Isso você não leva em conta quando aperta o botão. Pare para pensar. Próxima vez que você entrar em um elevador, quanto trabalho envolvido não houve? Pois bem, Jesus deu a sua vida, ele morreu por você. Ele fez todo esse trabalho de engenharia celestial, pagando uma dívida que você não tinha condição de pagar. Hoje para você é simples. Basta acreditar que ele ressuscitou dos mortos e confessar que crê nisso. E quanto ao perdão dos pecados, simplesmente pedir. Se você acredita ou não acredita, se você acha simples ou não acha simples, não é problema meu. Eu só quero te dizer que é assim que as coisas funcionam, não é diferente. Prosseguindo em direção à conclusão. Deus é o contrário do injusto juiz. Logo, sendo um Deus compassivo e misericordioso, certamente fará justiça àqueles que clamam a Ele e também dará tudo o que lhe pedirmos. De novo, talvez você me diga, Deus vai dar tudo? Pois Deus não dá tudo, não. Desculpa, você quer me chamar de mentiroso? Eu até aceito, eu posso cometer algum equívoco e você classificar este equívoco como uma mentira. Não há problema nenhum. Mas eu não vou aceitar que você chame Jesus de mentiroso. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira que se secou, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E conclui: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Mateus 21, versículos 21 e 22. Jesus disse tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Não foi o Marcelo, não foi A, não foi B, não foi Beltrano, não foi Cicrano. Foi Jesus que disse que você receberia tudo o que pedisse. Mas se você não crê, não tem problema.
palavra dele também vai se cumprir. Você não vai receber. Creu, recebeu. Não creu, não recebeu. Mas eu creio e não recebi. É porque Deus preferiu fazer aquilo que mais lhe agradava. Tenha este pensamento em teu coração, mas nunca, nunca desiste dos seus pedidos. A não ser que Deus diga para você, isto eu não vou te conceder. Aí, acho melhor você mudar o seu pedido. Desista daquele, mas só desista quando Deus te responder que não. Como Deus falou para Moisés. Moisés, quer entrar na terra prometida depois de ter feito o que fez? Não. Mas, Senhor, não, e não me toque mais neste assunto. Neste momento, eu oriento que você pare de pedir. Mas se Deus ainda não falou isso, prossiga, insista, porque a resposta vem. Se o injusto juiz se cansou, Jesus disse, Deus não é injusto como aquele juiz. E Deus fará justiça sim, e fará depressa. É que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Por isso, talvez você ache que ele demore um pouquinho. Tá bom? Era o que tínhamos para hoje. Tenham uma excelente semana. Deus vos abençoe.